vocês já pararam pra... Os blocos de partida têm área de superfície de pelo menos 50 cm de largura por 50 cm de comprimento e deve estar revestido com material antiderrapante. A inclinação máxima deste bloco não pode ser superior a 10 graus. Na fase aquática, na extensão, a entrada do braço na água à frente do ombro e do corpo, com a mão alcançando seu ponto de apoio, que está à frente e para o fundo, aproximando-se de uma posição abaixo do prolongamento do eixo do corpo e é a base da fase propulsiva. O braço deve se encontrar ligeiramente flexionado e em linha com o seu ombro. O cotovelo está dirigido para cima e ligeiramente para fora. O pulso se encontra muito ligeiramente flexionado para baixo e para fora. A extensão do braço não é completa. Sua extensão máxima é seguida de uma ligeira flexão do cotovelo que permite à mão aproximar-se do eixo do corpo e ao mesmo tempo conservar os músculos do braço em posição mais cômoda. Os ombros devem, nesse estágio inicial da propulsão, ter começado seu rolamento lateral, auxiliando no correto posicionamento do braço para o início da tração. O apoio com tração deve ser feito com os dedos estendidos e unidos. O braço que traciona permanece estendido neste estágio, mas o punho mantém uma atitude ligeiramente flexionada. Ao final da fase de extensão, o braço se encontra quase totalmente estendido, ligeiramente para fora da linha do ombro. O cotovelo se orienta para cima e para fora e está mais alto do que a mão. O pulso está girado para baixo e para fora e a mão olha na mesma direção. Na fase de agarre, o braço se encontra quase totalmente estendido e ligeiramente mais para fora do que a linha do ombro.
O cotovelo se orienta para cima e para fora e está mais alto do que a mão. O pulso está girado ligeiramente para fora. A mão olha para baixo e para fora. Ao final da fase de agarre, o braço se encontra no ponto de máxima profundidade, quase esticado. O cotovelo em flexão olha para cima e para fora. O pulso em ligeira flexão e rotação interna. A partir desse momento começa a tração, que se segue logo após alcançar o ponto de apoio e termina quando a mão atingiu a posição ao lado e junto dos quadris, pronta para a retirada da água. A mão, o antebraço e o braço exercem ação contra o líquido, imprimindo-o para trás e fazendo o corpo deslocar-se para a frente. A palma da mão deve estar voltada o mais próximo possível e imediatamente para trás, dirigindo dessa forma as forças propulsivas de maneira mais vantajosa. Os dedos devem estar unidos ou quase unidos e a mão deve estar plana. Ao final da fase de tração, o braço se encontra entre o pescoço e a linha média do corpo, mais ou menos embaixo do seu ombro. O cotovelo em máxima flexão e a mão se encontra no momento de menor profundidade e deve terminar-se dirigida para fora, atrás e acima, com o fim de preparar a seguinte curva. Na fase de empurre, podemos dizer que é o movimento do braço que vai desde a máxima flexão do cotovelo até a sua extensão completa, que ocorre com o polegar passando próximo da coxa na perna em ação, com a palma voltada para dentro, e é o ponto de maior velocidade na rotação dos braços. A partir da máxima flexão do cotovelo, este é estendido a aproximadamente 135 graus, visando aumentar a resistência e a força da alavanca e, consequentemente, a potência do nado. A fase de finalização é distinta da puxada e não apenas uma continuação, pois além da mudança de direção, ainda há a modificação do movimento. Este gesto terminal é de suma importância. A mão empurra a água para trás, levando a palma diretamente para os pés, até cerca de 15 a 20 centímetros abaixo do nível da água, aonde o antebraço realiza uma rotação lateral, fazendo com que a palma da mão fique voltada para dentro, sendo o dedo mínimo o primeiro a sair da água. Ao final da fase de empurre, o braço se encontra quase completamente esticado ao longo da lateral do corpo e o cotovelo se dirige para cima e encontra-se fora da água. A mão está orientada para dentro, dirigindo-se para cima e parte está para fora da água. Terminou-se. O movimento de pernas é uma oscilação solta dos membros inferiores que realizam ações curtas, alternadas e diferenciadas, iniciando um antes que o outro termine, que se dão principalmente no plano vertical, cuja sua importância se faz no equilíbrio, propulsão e sustentação do corpo no estilo crawl, mantendo o corpo no seu conjunto sempre estendido na posição horizontal. Na saída da prova do nado costas, os competidores devem se alinhar dentro da água, mantendo-se de frente para a cabeceira de saída, com as duas mãos colocadas no suporte de agarre do bloco de saída que ficam colocados na parte mais baixa destes blocos. Os pés podem ficar acima do nível da água. Antes do sinal de partida, ao comando dado pela arbitragem de ir aos seus lugares, o nadador deve trazer o seu corpo em direção ao bloco de partida, apoiado pelas mãos no suporte de agarre. No sinal de partida, o nadador impulsiona seu corpo para trás, tentando obter o maior avanço possível. A pernada do nado costas se caracteriza por um movimento alternado de membros inferiores. O pé do nadador deve estar relaxado, o joelho não deve estar em completa extensão e o movimento principal da pernada deve ser o de flexão e extensão de quadris.
A braçada do nado costas se divide em duas fases, a fase da puxada e a fase de recuperação. A fase da puxada começa quando a mão do nadador entra na água, o ombro está em flexão e rotação interna e o cotovelo estendido, o punho leve em extensão e pronação. O dedo mínimo é o primeiro a entrar na água. Assim que a mão afunda um pouco na água, inicia-se a fase de propulsão. Nela o cotovelo flexiona-se um pouco, colocando a palma da mão em posição de agarre. Quando o cotovelo chega à flexão de cerca de 90 graus, começa o movimento de empurrada, que é forte e acelerado e caracteriza uma adução do ombro com extensão do cotovelo, terminando com a mão na altura do quadril e a palma virada medialmente. Após esse movimento, começa a fase de recuperação, que é determinada pela flexão com rotação interna de ombro. O início da prova de nado peito se dá por um mergulho a partir dos blocos de partida. O árbitro dará um apito longo para que os nadadores se posicionem no bloco. Quando o juiz de partida der o comando de ir aos seus lugares, os nadadores devem posicionar pelo menos um pé na parte anterior do bloco. Quando todos os competidores tiverem tomado uma posição estacionária, o juiz dará o sinal de partida. A pernada do nado peito é um movimento sincronizado de membros inferiores. Inicia-se com um pouco de flexão e abdução de quadril, flexão máxima de joelho com rotação externa e dorsiflexão do tornozelo. O movimento da pernada é de extensão de quadril com adução, extensão do joelho com rotação interna e flexão plantar de tornozelo quase que simultâneas. A braçada do nado peito é dividida em 4 partes: a pegada, a puxada, a remada e a recuperação. A pegada são os 30 primeiros centímetros de movimento das mãos. Ocorre uma pronação e flexão de punho e rotação interna do ombro. A puxada se caracteriza por um movimento de flexão de cotovelo e a remada pela rotação interna do ombro. A recuperação se dá por um movimento de adução do ombro com rotação externa. Depois realiza-se uma flexão de ombro e extensão do cotovelo projetando as mãos à frente. A pernada do nado borboleta pode ser dividida em 2 fases, ascendente e descendente. Na fase descendente, o nadador parte de uma pequena flexão de quadril e extensão de joelho e realiza uma extensão de quadril até a posição neutra, flexionando os joelhos e logo após estendendo-os até o limite. Logo após esse movimento, o nadador realiza uma pequena flexão seguida de extensão de joelhos para dar início à fase ascendente. Na fase ascendente, o nadador realiza uma extensão de quadril com os joelhos estendidos, levando os calcanhares à linha d'água. Os tornozelos devem estar sempre relaxados durante todo o movimento. A braçada do nado borboleta pode ser dividida em 6 fases: entrada, apoio, tração, empurre, finalização e recuperação. Na fase de entrada, os cotovelos estão estendidos, os ombros estão em flexão e rotação interna e o punho em leve flexão e pronação. O apoio consiste numa leve adução feita assim que as mãos adentram a água. A tração é o movimento de flexão do cotovelo com rotação interna do ombro, como se puxasse a água. O empurre é a continuação desse movimento, e onde os cotovelos, ombros e mãos estão alinhados sobre o corpo. A finalização é a extensão vigorosa do ombro com extensão de cotovelo no final da parte subaquática.
Na fase de recuperação, ocorre uma abdução dos ombros com os cotovelos levemente flexionados, levando as mãos à frente da cabeça. Pela primeira vez, em 1968, Carl Smith estudou a prevalência de lesões em nadadores de competição e identificou o maior acometimento do ombro, com 35% do total, seguido do joelho, com 28%, e no pé e tornozelo, ambos com 19%. Lesões são de origem traumática ou overuse. As lesões traumáticas agudas são raras e as lesões por overuse ocorrem principalmente em atletas competidores. Quanto à classificação, segundo o diagnóstico de lesão, vimos que a tendinite ou bursite tem prevalência de 75,9%. Foi a mais comum, seguida de dorsalgia por 9,6% e lombalgia por 6%. Os nadadores de crawl, borboleta e costa são os mais acometidos por lesões no ombro. No nado peito, o maior acometimento é de virilha e joelho. O ombro de nadador é uma condição patológica causada por inflamação da porção longa do bíceps braquial e os tendões dos músculos do supraespinhoso, devido a excessivos movimentos giratórios do ombro que impactam contra o arco coracoacromial. As lesões do ombro de nadador podem ser causadas por mecanismos de movimentos repetitivos acima de 90 graus de abdução, instabilidade articular, hipovascularização, fadiga do manguito rotador, disfunção escapular, fortalecimento muscular realizado em solo com cargas excessivas, má técnica de nado, má relação entre a força e a flexibilidade muscular do ombro e estabilizadores da escápula. Outra possível causa de lesões do ombro é o fato de que os músculos rotadores mediais do ombro serem significativamente mais fortes na população dos nadadores do que a população geral. Essa diferença não é tão significativa com relação dos rotadores laterais. Vai. Pronto, vai. Pronto. Vai, levanta. Isso, bota essas costas lá pra cima. Isso. Mantém, pode descer. Olá, nós estamos aqui no Clube Diário com o treinador e atleta Elton Rocha. E ele vai contar pra gente a sua vivência com o esporte da natação. Elton, qual foi o seu primeiro contato com a natação? Meu primeiro contato foi com 3 anos. Eu iniciei na natação. Minha mãe viu a necessidade, de eu estar praticando a natação, até mesmo com medo de estar em um sítio, alguma coisa parecida, ter que se afogar. Então ela me botou na natação e até hoje eu pratico a natação e hoje em dia eu sou treinador da turma. Como você vê a adesão e a visibilidade desse esporte aqui no estado do Ceará? Hoje em dia já está mais, inseriu mais a natação em Fortaleza, está bem melhor. Antigamente não era tão bem vista, agora não, já temos atletas até que saíram, estão treinando no Rio de Janeiro e já são campeões brasileiros, temos vários atletas. Como treinador, qual a frequência de lesões na natação? Na natação, o risco de lesão é bem menor. Agora, a nível profissional, você já encontra mais. Mas na natação, o nível de lesão é bem menor que qualquer outro esporte. Aonde seriam essas lesões? Mais ombro, bem mais ombro.
Você já precisou de fisioterapia em alguma lesão? Uma vez, estava treinando com uma travessia, aí eu precisei, ombro, né? Então eu precisei fazer, porque a gente usava muito palmar e tudo, mas hoje em dia a gente já está conseguindo fazer um treinamento mais específico, então o risco de lesão está bem menor. Certo. Como você vê a importância da fisioterapia para a prevenção de lesões? Se todo atleta tivesse um fisioterapeuta, ajudava muito o nosso trabalho. Eu costumo sempre dizer que se eles pudessem fazer de 15 dias em um osteopata, né, fisioterapia com osteopata, seria bem melhor até para nós, né, treinadores. O risco de lesão praticamente 0. Muito obrigada. Olá, nós estamos aqui no Clube Diário, juntamente com o atleta e treinador Thiago Morrano. E ele vai falar um pouquinho da vivência dele com a natação pra gente. Boa tarde, Thiago. Como foi o seu primeiro contato com a natação? Oi, boa tarde. Eu tive meu primeiro contato com a natação buscando a melhoria para a prática do futebol. Eu jogava futebol e queria melhorar, ter mais coisa, né, para a prática da atividade. E entrei por acaso, para buscar esse condicionamento. E terminou sendo a minha prioridade, né? Certo. Como você vê a adesão e a visibilidade desse esporte aqui no Ceará? Vem crescendo bastante. A natação, de uns tempos para cá, evoluiu muito. Tanto na parte técnica, né, de treinamento, hoje a gente tem vários profissionais, o número de piscinas também aumentou bastante. E a procura pela modalidade só vem crescendo. Como treinador, quais são as lesões mais frequentes nesses atletas de natação? Como a procura aumentou bastante e os atletas, na verdade, não se tornaram atletas, né? Eram pessoas sedentárias, tinham um estilo de vida bem diferente e começaram a ter essa prática. O corpo não estava preparado para essa carga, né? E naturalmente vem surgindo algum desconforto no ombro, nas costas, mas nada que impeça de fazer a prática. Você já teve alguma lesão relacionada à natação? Não, até porque eu comecei de uma forma acho que bem gradual, achei interessante também. Comecei devagarinho, fui evoluindo no esporte até chegar a um volume mais alto. Você já imaginou a importância da fisioterapia para a prevenção de lesões na natação? Já, tanto na natação, como em todas as modalidades. Hoje em dia eu tenho um apoio de fisioterapeuta, pelo menos a cada 15 dias, mesmo com a correria, a gente procura estar tendo esse retorno, esse suporte. É fundamental para uma qualidade na prática, né, e tanto a prevenção de lesão e manutenção da musculatura, do corpo estar em equilíbrio. Valeu, obrigada. Nada. Tiago, você pode explicar pra gente quais são os materiais que auxiliam na natação? Bem, a gente tem vários materiais, né, que são utilizados. Aqui a gente tem, no caso, o palmar, para trabalhar técnica, força. Tem vários tamanhos, né, dá para trabalhar várias fases da braçada. E isso ajuda no desenvolvimento, né, do aluno. Tanto quem está iniciando é importante, que ele vai ter um trabalho correto das fases da braçada, né, para não ter aquela... Tem muito atleta que tem a braçada mais curta, você vai conseguir alongar mais, enfim, tem todo um processo, né? E dá para se trabalhar a força também, porque tem vários tamanhos. Esse aqui no caso é o tamanho do palmar que a gente usa intermediário, tamanho médio, esse já é o menorzinho, né? E tem outro um pouco maior, que a gente não tem aqui, mas ele é bem maior que esse. E dá para trabalhar a força, né? O pé de passo também, dá para trabalhar as fases da pernada, da força também, da propulsão, da pernada, enfim. Tem boia, prancha, são inúmeros materiais que auxiliam na execução do movimento em treinos que podem ser feitos. Valeu.